Inquérito sobre a morte de Matheus Rodrigues Vaz, de 20 anos. O jovem morreu, minha gente, ao levar uma descarga elétrica no mês passado em um Pesque Pague aqui na capital. Detalhes na reportagem do nosso Thiago Silva. Após um mês de investigação, a delegada responsável pelo caso indiciou o dono do Pesque Pague por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas há negligência. O inquérito aponta falhas graves de segurança elétrica no estabelecimento. Nós recebemos o resultado desse laudo pericial, confirmando que a tenda estava completamente energizada e que, inclusive, ainda existia um agravante, né, porque ela era muito próxima do lago. Então, as pessoas, possivelmente, que circulavam por ali estavam molhadas. E, de fato, né, o responsável pelo estabelecimento, nós decidimos aí pelo indiciamento do mesmo, pelo crime de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Matheus pescava com o irmão e com um amigo quando encostou em uma estrutura metálica que estava energizada, de acordo com a perícia. E ele perdeu a vida antes mesmo de chegar no hospital. A tragédia gerou revolta. Familiares denunciaram que não havia ninguém capacitado para prestar socorro e que o celular de Matheus desapareceu após o acidente. Vídeos mostram fios expostos, emendados e próximos à água. Mesmo com o indiciamento, a dor da família continua. Matheus era recém-casado, havia conseguido um emprego e fazia planos. Agora o pai dele tenta lidar com a ausência e com o sentimento de impunidade. Um laudo, na minha opinião, um pouco brando, né? Até o último segundo da minha vida eu vou lutar. Né? Que a justiça seja feita. Igual eu falei, se houver um culpado, que ele seja punido. O caso agora será encaminhado para a justiça. O dono do Pesque Pague poderá responder pelo crime na forma da lei. A família, por enquanto, aguarda que a responsabilização traga algum conforto diante da perda. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio culposo. Nós estamos remetendo ao Poder Judiciário para que o Ministério Público, que é o autor da ação penal, receba esse processo administrativo de investigação e, ao final, decida se vai concordar com o posicionamento da polícia, denunciando ele pelo crime de homicídio culposo, e aí ele possa responder o processo criminal. O Ministério Público lá na frente, né, um pouco mais à frente, minha gente, o Ministério Público ainda tem a possibilidade de reverter esse caminho aí do homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E o próprio Ministério Público pode recomendar, de repente, uma condenação por homicídio doloso, que é a pessoa quando assume o risco de matar alguém. Bora lá, minha gente, vamos pensar aqui rapidinho. O caso aqui nós repercutimos, demos em primeira mão, inclusive, do dia aqui, né? Fizemos uma cobertura dando muito destaque a esse caso aqui. Para quem não se lembra, fica lá no antigo Clube do Mané, que foi abandonado e depois se transformou lá num Pesque Pague. Beleza. Aí eu deixo aqui um monte de fio solto aqui. Onde criança passa, onde todo mundo passa. Eu deixo um monte de fio solto, né? Fio desencapado, ponta de fio, muitas vezes até numa altura mais baixa, assim, digamos, né? Eu deixo tudo solto lá e bagunçado. Alguém vai lá, frequenta o local que eu abri, inclusive com o CNPJ, para poder ganhar dinheiro. Aí alguém morre. Aí eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. No máximo, um homicídio culposo, sem intenção de matar. Beleza, a lei está aí, minha gente, para a gente poder respeitar, até porque se trata de uma delegada, né? Enfim, ela está seguindo o caminho dela ali. Mas nós não somos obrigados a concordar, né? A responsabilidade, a condenação tem que levar em consideração que uma vida se foi e que muitas vezes a negligência de uns termina na tragédia e numa família traumatizada o resto da vida. Então, eu acho que cabe aí, de repente, um homicídio doloso, né? Dolo eventual, uma coisa assim. Não estou falando que o cara quis matar deliberadamente, mas que ele tem responsabilidade direta aí pela morte desse jovem. Ah, ele tem, né? Tudo na vida é responsabilidade, minha gente. Ou então, não vai abrir comércio, não vai abrir um Pesque Pague. Fecha a espelunca. Aliás, já fecharam já.